Então, eu acredito que as organizações de mídia no Brasil são parecidas com isso, mas isso definitivamente é tanto do mainstream, das grandes organizações midiáticas, são predominantemente brancas. E depois de 2020, com os protestos por justiça racial, todo mundo falava sobre diversificar a sua equipe, a sua redação. Isso durou, digamos, 2 anos e meio. E agora nós estamos nos Estados Unidos e eu sei que todos vocês estão passando por uma renascença no que diz respeito à diversidade, mas nos Estados Unidos nós estamos andando para trás. Então, houve todo esse movimento em 2020, que precisamos mais negros nas organizações de mídia, precisamos financiar mais negócios negros e mais organizações negras, e temos que diversificar os nossos conselhos, e negro, marrom, pardo, e isso mudou. E eles estão derrubando a ação afirmativa nos Estados Unidos, eles estão derrubando direitos de votação e estão eliminando e criminalizando a diversidade, a equidade e a inclusão, que era coisa. Há estados onde eles eliminaram todas as posições de diversidade em universidades públicas. Então, já chamamos de o grande retrocesso. E nós URL foi financiada com base nesse aumento de diversidade, aumento de interesse em diversidade. Agora a coisa está andando para trás, isso levou apenas 2 anos. Mas nós, os negros nos Estados Unidos, nós estamos acostumados a isso. Nós sabemos que quando quer que haja qualquer tipo de progresso, existe sempre depois um passo atrás, uma reversão. Então, é infeliz isso, mas o que nós entendemos é que o problema ainda existe. O problema nessas instituições brancas ainda existe, e se eles querem sobreviver, eles precisam alcançar mais pessoas pretas e pardas. Então, nós continuamos a perseverar e nós temos sido bem-sucedidos em fazer crescer a URL. Porque o mundo está se tornando mais negro e pardo. Em resumo, 40% dos Estados Unidos é negro e parda, e 80% do mundo. Então, nós... Se você vai nos ignorar, mas é um risco seu, não é inteligente. É a mesma coisa no Brasil, vocês são 56%, que eu saiba, do país. Então, é importante que vocês desenvolvam esse caso. Se você nos ignorar, vai ser pior para você, porque os números não mentem. E eu vi na minha carreira que o ownership, o sentimento de ser dono, importa. Quando você tem esse ownership negro, você vai apoiar, se você for consciente, negócios, empresas negras, os seus advogados, o seu contador, o seu buffet. Vocês vão passar adiante, vocês vão disseminar esse dinheiro. Isso não acontece em organizações brancas, eles não estão se importando conosco, então você também vai aproveitar mais oportunidades com relação aos talentos negros e jovens. Existem tantas pessoas que eu treinei através da Word e URL, porque talvez não tivessem tido uma formação de Harvard ou de Stanford, mas eles trabalharam duro, e eu acredito em dar aos jovens negros uma chance, e depois eles podem ser treinados e ascender através da organização. Existem tantas pessoas que na Word e na URL que tiveram oportunidades que nunca teriam recebido na mídia mainstream. Então, nós temos, digamos, uma abordagem, digamos, com 3 pilares, e nós vendemos anúncios e patrocínio,
e nós compartilhamos conteúdo e depois começamos um braço de desenvolvimento de talento inclusivo. É recrutamento, nós recrutamos talentos negros para organizações de mídia que estejam em diversidade, interessadas em diversidade, equidade e inclusão, e nós damos muito treinamento porque não é suficiente ter uma pessoa negra dentro de uma organização branca, porque muitas vezes existem desafios, você se sente isolado, existem barreiras culturais e não é suficiente. Então, nós damos treinamento e oficinas para garantir que o ambiente realmente as pessoas estejam preparadas para o sucesso. Então, eu mencionei que começamos com 8 parceiros de mídia da URL, agora nós já temos 35, a nossa meta é chegar a 50. Então, nós somos americanos negros, nós somos latinos, nós somos asiáticos, nós somos do Sudeste Asiático, nós somos imigrantes, nós somos nativos americanos, nós somos plenamente diversificados, multiétnicos e multiculturais, e esse é um dos nossos diferenciadores, porque existem grupos que são apenas negros, ou apenas latinos, ou apenas... Mas nós somos o único que é realmente branco, pardo, nativo, tudo, e nós também somos multiplataforma. Então, isso aqui é apenas um exemplo de onde, em sua maior parte, são organizações de mídia locais que estão servindo as suas comunidades com alto grau de especialização. Então, nós geramos 1,7 milhões de dólares em publicidade, em anúncios. Isso foi distribuído através dos nossos parceiros, nas nossas redes. Então, está demonstrando o sucesso porque nós, na verdade, nós estamos enviando dinheiro para as nossas organizações de mídia que eles precisam desesperadamente. Então, são apenas alguns dos nossos parceiros de anunciantes que nós tivemos, a Nike, a Hulu, e assim por diante. Alguns que vocês talvez conheçam. Próximo slide, por favor. E essas campanhas são muito complicadas porque elas são multiplataforma. Então, a nossa rede é rádio, WhatsApp, digital, newsletters. Então, nós estamos botando essas campanhas de publicidade juntas em todas essas organizações de mídia que têm diferentes plataformas. Isso é parte do valor. Isso é parte porque nós sabemos que as pessoas não apenas consomem mídia de uma só maneira, então consomem na mídia social, na TV, de tantas maneiras diferentes hoje em dia, e nós somos capazes de alcançar todas essas diferentes comunidades nessas diferentes plataformas. Isso é apenas um exemplo de uma história de sucesso que nós tivemos com a Nike, e eles queriam alcançar a comunidade nativa-americana com uma linha específica de tênis que criaram. Então, isso é apenas um exemplo de uma colaboração com a Nike. Os próximos slides são alguns exemplos. Além dessa rede, desse efeito de rede, nós também, a URL cria os seus próprios produtos. Então, nós temos um podcast, URL, que eu sou anfitriã, e chamado Twice as Good. Nós temos 4 newsletters toda semana e nós somos muito ativos nas mídias sociais. Então, nós chamamos de URL Direct. Então, nós estamos criando conteúdo e essas newsletters são uma combinação do conteúdo dos nossos parceiros. Então, também está no nosso site. Vocês podem ir a urlmedia.com, url/media.com, e vocês podem ver todo esse conteúdo incrível desses 35 diferentes parceiros. Então, é uma ótima maneira de facilitar que os nossos parceiros sejam descobertos. Bom, vamos lá. E também estamos fazendo colaboração editorial. Então, tem diferentes parceiros de rede na administração de rádio para falar a respeito do Dia dos Indígenas, de falar do que está acontecendo na comunidade do Sudeste Asiático. Então, uma maneira maravilhosa de compartilhar a expertise que nós temos e desenvolver essas conexões, olhar as interseções que existem entre as nossas comunidades, mesmo que também haja desafios.
Existe muito racismo antinegro em outras comunidades de cor. Não sei se isso existe aqui, mas definitivamente existe nos Estados Unidos. Então, nós não estamos fingindo que esse não seja um problema, mas também sabemos que se nós pudermos agregar o nosso poder, nós podemos nos tornar tão mais efetivos e ter um impacto tão maior. E então também geramos quase 2 milhões de dólares no nosso desenvolvimento de talento inclusivo, esse é o nosso recrutamento. Então, digamos que essas são as nossas fontes de receita. Uma das coisas das quais eu vou falar mais tarde é a respeito dessas fontes de receita diversificadas. Que estou reiterando, bom, a ownership, o sentimento de ser dono importa, porque isso dá liberdade e também a agência para servir a sua comunidade dentro das suas próprias condições. Você não precisa obter permissão o tempo todo. Você pode encontrar as pessoas que você sentir que seriam as melhores. E isso permite que você também controle a maneira como você cresce e conheça seu valor e os seus diferenciadores. Saiba o que torna a sua organização especial e singular para que você possa contar essa história. Parcerias, nós fizemos tantas parcerias entre Word e URL. É uma maneira maravilhosa quando você é pequeno e independente de construir a sua consciência de marca e o seu público. Então, é realmente importante olhar parcerias estratégicas, tanto com a mídia mainstream, assim como com outras organizações de mídia independente. Conheça seu público também. Isso é tão importante, porque se você conhece seu público, você vai poder customizar o conteúdo de maneira que fale diretamente com eles para ter um resultado. Você vai poder contar a história para as pessoas que podem financiar você através de propaganda, parceiros, ONGs, ONGs, o consulado americano, ou qualquer um. Ter muitos fluxos de receita, não apenas uma maneira de ganhar dinheiro. É importante, porque se um desses fluxos de receita some, você tem outros. Então, vocês viram em URL, nós temos filantropia, nós temos propaganda, nós temos talento e recrutamento, com Word é propaganda, e também membros. Então, você quer diversificar sua receita, priorizar o departamento legal e finanças. Tem a ver com sustentabilidade e um processo legal. Eu não sei como é que é aqui, por exemplo, um processo legal com uma empresa pequena vai matar você, vai tirar você do negócio. Então, não sejam baratos quando tem a ver com aconselhamento legal. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos existem muitos lugares que dão assessoria legal. É o pro bono, assessoria legal pro bono. Existem lugares que proporcionam assessoria legal. Por favor, tentem encontrá-los, porque contratos, existe tanta coisa envolvida que vocês têm que ter certeza que está tudo muito claro do ponto de vista legal quando vocês começam uma empresa, que isso então pode ajudar a apoiar vocês. E finança, nunca tire os olhos do dinheiro. Mas você tem que saber onde está seu dinheiro, os seus gastos. Você tem que saber se você pode ter uma folha de pagamento. Você tem que ter certeza o que você está fazendo com o dinheiro. Ainda faltam, volte, por favor. Aí. Bom, já falei isso. A sua equipe é tudo. As pessoas com as quais você trabalha. Isso é uma coisa nova para mim. Quando eu comecei em Word, eu pensei, bom, não importa se foi embora, não faz mal. E agora realmente percebi que quando você
tem uma equipe que entende a sua visão e está comprometido, porque é muito duro conseguir isso. E tem que ter muito esforço. Você tem que ter pessoas comprometidas e você tem que tratá-los muito bem. Você tem que pagar muito bem, se você puder. Se você não puder, o que eles valem, você tem que dar outros benefícios, por exemplo, licenças ou, digamos, convidar para almoçar, mas você quer manter o máximo possível de pessoas com vocês. Relacionamentos são muito importantes, ou seja, as pessoas dizem que a vida é curta, eu digo que a vida é longa, então você tem que ter certeza que você sempre está cuidando como você interage com as pessoas, porque você não sabe quando você vai encontrá-los outra vez. Então, um motivo pelo qual eu consegui o meu sucesso é porque eu tenho uma boa reputação nessa indústria e em muitos lugares. Então, eu posso pegar o telefone e as pessoas aceitam a minha chamada. Então, vocês têm que ter certeza que vocês cultivam os relacionamentos, apareçam, ou seja, vocês têm que cumprir sua palavra, isso é básico. E também o enfoque nas métricas de desempenho. À medida que vocês estão crescendo, a empresa, não sejam emocionais quando vocês tomam uma decisão. Eu já fui assim. Vocês têm que olhar seus números. Vocês têm que ver de onde vem a sua receita, como é seu público, como é suas redes sociais. E vocês têm objetivos muito claros sobre tudo isso, porque vocês têm que saber se vocês estão alcançando os objetivos ou se o seu pessoal está alcançando os seus objetivos. Eu cheguei a um ponto na minha carreira onde eu não estou tão envolvida no dia a dia, digamos, para a WRD, mas a minha equipe tem que informar esses números todas as semanas. A gente checa os números toda semana com a minha equipe. E é isso. Acabou. Obrigada.